Pedir para que a igreja abram as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, nós iremos ler do versículo 16 ao 20. Como nós estamos pregando, sobre o ID, é disso também que nós iremos falar hoje. E é interessante que esse texto, essa parte do texto aqui que está aí, de pregar o mundo, nós vemos nos evangelhos, nós vemos em Marcos, nós vemos em Mateus e nós vemos em Lucas. Algumas diferenças, mas a síntese e a base é a mesma. Amém? Todos acharam? Vamos ler então Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-lhe Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te glorificamos, nós agradecemos a Ti. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar sendo um ministro aqui da Tua Palavra. E peço ao Senhor que retire tudo o que é de mim, mas que haja apenas do Senhor aqui para ministrar sobre o Teu povo. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir pelo Teu Espírito Santo. Isso aqui é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o pastor, diretor que veio aqui no começo do mês, ele pregou sobre um pouco desse trecho. Eu queria complementar isso porque era uma palavra que eu já tinha em mente de pregar sobre ela, e é justamente um pouco sobre esse ID, esse ID que é descrito aqui no livro de Mateus, que muitos acreditam que o ID, ele é exclusivamente para os obreiros. Muitas pessoas acreditam que pregar o Evangelho ela é exclusivamente para pastores, diáconos, presbíteros ou qualquer pessoa que está em frente de uma igreja na organização dela. E, na verdade, a Bíblia ela diz que não é isso, essa não é a crença da Bíblia. A Bíblia ela deixa bem explícito de que a ordenança que Cristo nos dá é que a pregação do Evangelho seja feita por todas as pessoas que conheçam a Jesus, que professam a fé, que o aceitam como um suficiente Salvador e que se arrependem dos seus pecados. As pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, nós. Porque a igreja, ela não é você, ela não é eu. A igreja somos nós. O corpo da igreja não se distingue quando um membro apenas existe. Ele é todo um corpo. E nós iremos ver isso daqui a pouco no livro de Coríntios. Mas para que nós devemos entender esse ID que o Senhor Jesus nos dá a ordenança, ele não é também restrito apenas aqui dentro da igreja. Porque também, na nossa cultura, em diversos ministérios, nós acreditamos que só devemos falar de Jesus apenas aqui entre as quatro paredes. E a obra missionária, ela é muito mais além. E onde começa esse ID? Começa dentro da nossa casa. Porque a ideia do discipulado, que Jesus fala em algumas versões, vai estar falando que Cristo chama para que nós discipulemos outras pessoas. A ideia do discipulado, ela começa dentro da nossa casa, primeiramente, dentro da nossa família. Então, se alguém aqui que já aceitou Jesus Cristo como o seu único suficiente Salvador, se batizou, se arrependeu dos seus pecados, reconhece que é dependente de Jesus, tem que entender que o seu ID não é apenas a igreja, ele vai começar dentro da sua casa. E por mais que nós aqui muitas das vezes
Não estou desmerecendo, né? Muito pelo contrário, as pessoas que estão pregando nas ruas, as pessoas que fazem missões, as pessoas que fazem campanhas, isso tudo faz parte do reino de Deus. Mas o ID, o discipulado, vai começar no nosso lar. Porque é no nosso lar que nós somos de verdade. É no nosso lar que nós nos representamos como as verdadeiras pessoas. É quando a máscara cai. É quando está só você e Deus. O discipulado vai ser como você vai tratar a sua esposa, como você vai tratar seu esposo, como você vai ser filho. E aí do nosso lar, isso vai se estender. Esse ID vai se estender também para o nosso trabalho. Como nós seremos nas nossas profissões? Como somos no nosso trabalho? Nós falamos coisas que não são lícitas perante outras pessoas? Se homens aqui estão numa roda de conversa, no seu serviço, falando coisas inconvenientes, você vai estar lá também? Ou você também vai estar demonstrando a sua fidelidade e seu testemunho ao Senhor? Mas, irmão, isso não tem a ver com o ID? Tem. Porque o ID ele vai começar nos mínimos detalhes, através do nosso testemunho perante as pessoas. Eu falo para os irmãos aqui, eu acredito fielmente que uma das maiores formas de evangelizar é através da nossa própria vida como testemunho da forma que nós nos portamos perante outras pessoas. Porque ser crente no nosso país, que graças ao Senhor é legalizado, somos um estado laico e glória a Deus por isso. Ser crente aqui onde nós não somos difamados, né, hoje até virou uma espécie de moda, é mais fácil do que em outros lugares que as pessoas são perseguidas pela sua própria fé. E exatamente aí que entra o ponto. Porque não basta nós sermos os cristãos apenas de esbravejar, gritar para as pessoas, dizer eu sou crente. Mas nos nossos próprios testemunhos nós não somos. Porque isso faz parte do ID, porque as pessoas estão sempre olhando para nós. As pessoas sempre estarão olhando para as nossas atitudes, as nossas palavras. E exatamente por isso, quando nós dizemos que somos evangélicos, dizemos que congregamos em tal denominação, devemos apresentar. Ah, mas é difícil. Devemos renunciar a nós mesmos. Porque o Evangelho não se trata de mim e nem de você, mas sim de Cristo. Ele é a essência do Evangelho. E exatamente por isso que ele ordena esse ID a todos nós. Esse ID é passado aos discípulos, que eram os apóstolos. E os apóstolos depois continuam com os ensinamentos e a fé apostólica, né, que nós seguimos, que até está em Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer sobre isso, sobre essa fé apostólica, essa doutrina apostólica que nós seguimos através dos ensinamentos que eles tiveram diretamente com Cristo Jesus. Lá da igreja, lá desde o começo, em que Cristo vem, em que a igreja, depois que ele morre, chega aos seus discípulos, os seus discípulos se dispersam e começam a pregar. E aí, dessa pregação, a igreja é perseguida. A igreja sendo perseguida, ela se dispersa mais ainda. Só que o evangelho continua. O evangelho vai se difundindo perante a Europa. O evangelho vai chegando até a combater o islamismo. O evangelho vai crescendo, mas o evangelho se perde. Mas aí Deus ele começa a levantar pessoas que trazem uma nova reforma, que é Martinho Lutero, que é Calvino, e essas pessoas que trazem esse evangelho de acordo com as escrituras, eles cumprem o ID, e o ID vai chegando, o ID vai através dos jesuítas que chegam ao Brasil, e no Brasil a palavra vai se difundindo, e chega até nós hoje, e chega até você, através dessas pessoas, o evangelho se difundiu, e hoje nós temos o privilégio de sermos ouvintes da palavra. Enquanto muitas outras pessoas precisam se esconder
para pregar isso. E onde nós chegamos? A igreja em si, sendo um corpo, esse id que é difundido, todos nós discipulamos as pessoas, aqueles que vão tendo conhecimento e começam a difundir os ideais de Cristo. Porque nós não devemos guardar a palavra de Cristo apenas para nós. Você não tem que vir aqui na igreja, ouvir o pregador e deixar apenas por isso. Porque aqui nós aprendemos sobre o Evangelho, mas lá fora nós temos a obrigação de disseminá-lo. Com sabedoria, com entendimento e com discernimento. Mas quando nós permitimos que o Evangelho chegue às nossas casas e os nossos irmãos, nós devemos entrar nesse processo do discipulado. E esse discipulado não é simplesmente a gente chegar para as pessoas e falar: irmão, Jesus te ama e está tudo bem. O discipulado ele é muito mais profundo, porque ele envolve o caminhar junto com Cristo. Ele envolve a caminhada da fé. E a caminhada da fé, muitas das vezes, meus irmãos, ela não será fácil. E nós, por si só, nós não conseguimos concluí-la sem a graça de Cristo Jesus. E fica ainda muito mais difícil caminharmos sozinhos. E aí que vem um discipulado. Porque o discipulado é nós estarmos aqui como igreja, como um corpo, caminhando junto uns aos outros, ensinando uns aos outros, chorando uns com os outros e nos alegrando uns com os outros. Eu quero que a igreja abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Capítulo 12, 12. Todos acharam? Me tem aqui? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e temos todos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Justamente porque quando nós ouvimos o Evangelho, nós não nos tornemos apenas ouvintes, mas nós caminhemos juntos aqui como um corpo de Cristo. As suas dores são as nossas dores. As suas alegrias devem ser as nossas alegrias. E aqui não entendo como uma forma literal, mas até o seu pecado também, ele vai ser nosso, porque nós devemos orar por você, e vocês orarem por mim, e vice-versa, para que nós possamos juntos caminhar numa mesma unidade de fé, para que então, juntos, como um só corpo, vençamos o pecado, andemos em santidade. Não basta apenas nós nos tornarmos ouvintes, sair daqui e vida que segue. Não é assim. Não é isso o Evangelho. Ele não se resume aqui nessas quatro paredes. Ele está muito mais além. E a nossa obrigação como cristão é não ficar calados. Nós não podemos nos calar. E aqui entre nós, como irmãos, nós devemos caminhar juntos. Quando nós estávamos no Japão, tem uma coisa bem diferente que a gente achou de lá, e eu quero comparar isso com a igreja no geral. No Brasil, 100% ou 95% das pessoas sabem sobre Jesus.
Pode não professar a fé, mas sabe. O Brasil, ele é um país cristão. Ele é um país cristão. Nós fomos colonizados por cristãos. E hoje nós temos diversas igrejas. Eu lembro quando eu era mais novo, eu conversava com alguns colegas e eles falavam assim: a gente vê tanto bar e não vê igreja, né? E hoje parece que a gente está vendo mais igreja do que bar. Você pega a Joaquim Alves Filho aqui, sentido a usina, tem umas 6 igrejas do lado uma da outra. E não tem nenhum bar na rua. E aí que vem o ponto. Quando nós estávamos no Japão, eu lembro disso muito bem, eu conversava isso muito com a minha esposa. Porque aqui nós, tendo várias igrejas, tendo um país cristão, nós temos uns cristãos que, de certa forma, apenas têm um nome de cristão. Quando eu estou falando para vocês aqui sobre discipulado, sobre o ID, muitas das vezes as pessoas podem confundir isso com uma espécie de moralidade. O que significa? A gente está em época de eleição hoje. O que a gente mais pode ver aí são candidatos de direita que procuram falar que o Brasil tem que ser um país temente a Deus, tem que ser um país que procura ter os bons costumes, as boas morais, e tudo bem, isso é válido. Mas isso não significa nada sem a autoridade de Cristo Jesus. Por isso que nós não somos um país, por mais que as pessoas conheçam sobre Jesus, nós somos um país agnóstico, nós não somos um país cristão. Porque nós temos várias igrejas aqui. Só que muitas igrejas, infelizmente, elas estão em idolatria, elas estão virando seita. E os irmãos que estão lá apenas desejam ir para receber alguma coisa e não para negar-se a si mesmo e seguir o Evangelho. E aí, nós temos várias igrejas no Brasil com vários tipos de escândalos, igrejas monumentais. E isso é a diferença que nós vimos lá no Japão. Nós congregávamos nessa quantidade aqui de pessoas. E talvez por muitos de nós não termos família lá, a comunhão entre os irmãos era muito maior. Eu via muitos irmãos conversarem uns com os outros e confessarem os seus pecados e pedirem para que ajudassem em oração para que então pudesse vencer isso. Um exemplo disso foi a nossa filha. Porque a igreja lá, não dizendo que a igreja aqui não fez isso, mas a igreja no Japão, eles choraram conosco de alegria quando nós engravidamos. Eles choraram conosco de tristeza e sentiram nossas dores e aflições quando a nossa filha quase teve que passar por uma cirurgia no cérebro. Eles oraram conosco e jejuaram conosco, ajudaram-nos a carregar os nossos fardos, e quando o Senhor Jesus fez o milagre e não precisou operar, quando os médicos disseram que a nossa filha não iria ter sequela alguma, que iria ter uma vida normal, a igreja chorou conosco de alegria. Então a igreja em si, eles se uniram, oraram, choraram. Cristo fala isso. Cantem com os que estão cantando, chorem com os que estão chorando, se alegrem com eles, caminhem juntos. Esse é o ID. Ele não é voltado a nós, a minha necessidade. O discipulado não é voltado à minha vontade. Esse ID, ele é voltado à necessidade da igreja coletiva para vencer o pecado, estar próximo de Cristo e aguardar a sua volta. É por isso que nós não devemos nos calar. É por isso que nós devemos caminhar juntos. E é por isso que nós, como pessoas, devemos nos esforçar e ajudarmos uns aos outros. A comunhão entre nós aqui, meus queridos, é fundamental.
ela não deve ser restrita apenas à missionária. Não é só a missionária Filomena, o irmão Ricardo, a sua esposa, o irmão Alan, a sua esposa, os demais aqui, o irmão Jefferson, a sua esposa, os demais irmãos que estão mais à frente da igreja. Essa comunhão não deve ser restrita a apenas essas pessoas. Não é apenas essas pessoas que devem orar pela igreja. Nós aqui temos a obrigação de orarmos pela igreja. Pedirmos para que Cristo mande mais pessoas para ouvir o Evangelho. Pedirmos para que Cristo tenha misericórdia de nós e perdoe nossos pecados. Pedimos para que o Senhor nos dê um avivamento genuíno. Um avivamento genuíno aos nossos corações. O ID não se limita apenas aos pregadores, aos ministros de louvor ou a quem quer que seja. Ele é a todos nós. E isso não é um pedido de Jesus, é uma ordenança. E se nós aqui proclamamos a nossa fé, acreditamos em Cristo Jesus, confessamos Ele, devemos obedecê-lo também sobre isso. Precisamos, meus irmãos. Porque já parou para pensar que se o Brasil realmente fosse cristão, temente a Deus, nós teríamos os problemas que nós temos hoje? De corrupção, de idolatria, de problemas com casamentos, assassinatos. Será que nós teríamos uma taxa de homicídio tão alta? Se esse tanto de igreja que nós temos, realmente as pessoas estivessem discipulando umas às outras? Porque onde o Evangelho chega, a luz vem, as trevas desaparecem. Será que se realmente o Brasil fosse esse país cristão, nós tivéssemos tantos divórcios? Será que iríamos ter tantos abortos? Já parou para pensar que nós brigamos no trânsito? Às vezes por coisas bestas? Olha a nossa cultura. E isso não é evangelho. Porque quando o evangelho chega, o ID chega, ele muda as pessoas totalmente. Muda de dentro para fora, muda dentro da nossa casa. Só que sozinho nós não conseguimos fazer isso. Se você tentar, existem movimentos de anos antes até de Cristo vir como Deus encarnado, que era um movimento chamado de estoico, um movimento lá da Grécia, que falava que os homens deviam lutar contra as suas paixões. Ele é muito parecido com o Evangelho, só que ele não tem a autoridade de Cristo Jesus. É por isso que nós devemos caminhar juntos na fé. Cristo não define, Ele não limita esse ID só aos seus discípulos, aos apóstolos. É para todos nós. Irmãos, se nós caminharmos juntos, com certeza será muito mais fácil. Será muito mais fácil nós nos ajudarmos. Eu vi, nos 2 anos que nós ficamos no Japão, eu vi um pouco desse evangelho. O evangelho sem holofotes. O evangelho que lá dizem que 1% ou 2% da população é cristã. E as pessoas se reúnem aqui, ou então reúnem nas suas casas, da forma mais simples e genuína. Desde o pastor até o membro que acabou de chegar, todos trabalhavam na mesma fábrica, todos conviviam uns com os outros na mesma fábrica, a gente trombava numa fábrica gigantesca lá. Saímos da fábrica exaustos, porque era 12 horas de serviço. E saindo da fábrica, todo mundo já ia, tinha um prédio ao lado da fábrica, que tinha uma salinha que nós alugávamos, e saindo da fábrica a gente já se reunia lá para cultuar o Senhor. Evangelho puro, genuíno, simples,
Saímos do culto, todo mundo ia sair para comer alguma coisa, para conversar, para se divertir, porque nós não podíamos ficar lá muito tempo. Aqui às vezes é tão difícil a gente conversar com o irmão ao lado, perguntar, buscar intimidade, orar junto com ele. Será que nos momentos aqui de intercessão, será que nós estamos orando pela igreja? Será que nós estamos orando pelo nosso irmão? Ou será que nós só oramos por nós? Só pedimos a oração por nós? Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, me dá a bênção. Senhor, me abre as portas para mim. Nós oramos pelos nossos irmãos. Nós oramos pelos nossos irmãos para que eles possam alcançar Jesus. Nós não podemos ter um evangelho egoísta, voltado apenas às nossas necessidades, porque o ID, ele vai abdicar, ele vai pedir renúncia. A missionária pode ser um exemplo. Saiu do Nordeste, largou a família, foi pregar. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo aqui, ninguém vai ser, não é todo mundo que vai ser pastor, não é todo mundo que vai ser missionário, não é todo mundo que vai ser ministro de louvor, não é todo mundo que vai participar disso, porque isso tem a ver com a organização da igreja. Isso aqui é outra coisa. O que nós estamos dizendo sobre o ID é que nós não nos limitemos entre essas quatro paredes. Porque quando nós tivermos o temor ao Senhor, o ouvirmos, nos dedicarmos aos nossos irmãos, estaremos juntos vencendo o pecado e aguardando ao Senhor, e assim nós seremos filhos de Deus. Sendo os filhos de Deus, aí nós iremos fazer a diferença na nossa casa, que vai ser o primeiro lar, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes, com os nossos amigos. É nos mínimos detalhes, meus irmãos. Não se limitem o evangelho apenas aqui, igreja. Não podemos deixar que as reuniões se tornem apenas um ritual. Que nós viemos aqui todo domingo às 7:30 da noite, como se fosse bater um ponto de cartão. Participar, cultuar durante 1 hora, ir embora, e vida que segue, e semana que vem fazemos a mesma coisa, ou então alguns vêm na quarta. Não, o ID, ele não se limita a isso. O ID, ele vai ali, lá na sua casa, você tratando bem a sua esposa, você tratando bem o seu esposo, vocês orando, nós aqui como família, dentro das nossas casas, orando a Bíblia, conversando sobre o Evangelho, difundindo isso aos nossos filhos, e no nosso serviço, nas oportunidades que temos, com discernimento, com sabedoria, falarmos do Evangelho para essas pessoas. Fazemos a nossa parte, e aí você pode ter certeza que o Espírito Santo, ele irá convencer essas pessoas, porque não é nós. Nós não temos a capacidade de converter alguém. Somente Cristo. Aos jovens, dentro da sua escola, que você vai aprendendo, seja diferente. Seja diferente. Esses mínimos detalhes faz com que o Evangelho vai chegar na nossa cidade de forma genuína. Muda a nossa cidade, muda o nosso estado, muda a nossa nação, muda o mundo. Traz a essência do Evangelho, da Escritura, que Cristo nos ensina para aqui para a terra. Não é outra coisa, não é ideologia, não é filosofia, não é tecnologia que vai deixar o mundo bom. Somente Cristo Jesus, mediante a sua palavra. Só que para que esse mundo fique bom, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus, não nos limitemos aqui. Aprendemos o Evangelho aqui na igreja, participemos dos estudos bíblicos, na forma que puderem vir, e difundimos esse conhecimento para as pessoas. Porque Cristo vem,
E Ele, no seu amor, permite, com a sua misericórdia, que tenhamos tempo de nos arrepender. Mas o dia que Ele vier, haverá o julgamento. E nós temos que pensar nisso. Vou pedir para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Nós iremos entoar um louvor. E nós vamos pedir para que você ore, você louve ao Senhor. Não porque nós estamos aqui, mas porque Ele é digno de louvor e de glória e de adoração. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Cante, igreja! Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Declare isso! E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por Ele, perfeito amor que me alcançou.
agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, igreja. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Nós exaltamos a Ti, Pai. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Amém, Senhor. Glórias a Deus.